Graças e paz, meus queridos. Grande abraço para cada um que está assistindo esse momento aí, a Universidade da Vida, multiplicando o amor de Deus em nossos corações para abençoar outros, né? Essa semana nós vamos iniciar falando sobre os dons do Espírito Santo, né? E nós vamos iniciar lendo o capítulo de 1 Pedro, capítulo 4, versículos do 7 ao 11, que diz o seguinte: a fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros, sinceramente, pois o amor sobre muitos pecados, cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado, para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um de vocês. Deve usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então, façam de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-os faça que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realiza, tudo que você realizar, também terá glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Então, o texto vai estar falando, principalmente os versículos 10 e 11, né, sobre aquilo que Deus concedeu a cada um de nós, que foi o dom do Espírito, o qual nós temos hum, vários dons, e esse dom do Espírito nos concede dons do Espírito, né? O dom do Espírito é o Espírito Santo. Os dons do Espírito são capacitações que o Espírito Santo nos dá. Ok? Então, é, ao receber Jesus pela fé em nossos corações, somos selados com o Espírito Santo. Então, todo homem, toda mulher, quando confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e recebe Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você também, a partir daquele momento, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. É, o versículo 13 de Efésios, do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: agora vocês também ouviram a verdade, que é a palavra de Deus, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou você sobre o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então, vemos aí que o Espírito Santo, nós somos selados quando recebemos o Espírito Santo, né? Nós somos selados com propriedade exclusiva dele. A presença do Espírito Santo em nossos corações é uma garantia de que estamos salvos. Essa presença do Espírito Santo em nós nos dá essa garantia. Olha que maravilha! Garantia que somos o quê? Que somos salvos. É um presente de Deus às nossas vidas. É uma dádiva do Senhor. É um, é um privilégio cada um de nós termos essa bênção, né, de sermos selados pelo Espírito e ainda recebermos essa graça de sermos salvos. Romanos capítulo 8, versículo 9, vai nos falar sobre isso, né? Dessa maravilhosa graça que o Senhor nos concede. Eu vou
colocar o microfone, que eu acho que vai ficar bem melhor. Então, essa graça que nos dá, que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede, que confirma a nossa salvação, Romanos capítulo 8 versículo 9. O texto ele vai falar a seguinte, Romanos 8 versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence. A presença do Espírito Santo em nosso coração é a garantia que somos salvos. Essa presença maravilhosa que todo crente desfruta é o cumprimento do que Pedro, o apóstolo, disse no dia de Pentecostes. Então, como é importante, o que foi que Pedro falou? O Espírito Santo nos é dado como um dom de Deus, ou seja, uma dádiva de Deus. Assim, ao render-se com fé e arrependimento diante do Senhor Jesus, o discípulo recebe naquele exato momento o Espírito Santo. Isto é, o que se chama batismo no Espírito Santo. Há inúmeros textos bíblicos que falam do Espírito Santo, dado ao crente na hora do seu novo nascimento. Então, o que o texto está falando aqui é que quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos o Espírito Santo e aí nós somos batizados por esse Espírito, né? E nós continuamos a nossa jornada de fé em Cristo Jesus. E então, meus queridos, a presença do Espírito Santo na vida do discípulo, além de capacitá-lo para viver uma vida cristã em santidade, concede dons especiais a cada um para a edificação da igreja. Tanto a quantitativa como qualitativa, este estado, este estudo nos trata especificamente desses dons que o Senhor, que o Espírito de Deus nos tem concedido. Os dons do Espírito são capacitações especiais dadas aos discípulos para equipá-los para a vida cristã, o testemunho cristão, o serviço e a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja e a glorificação no nome de Jesus Cristo. Então, meus queridos, vocês, é, essa primeira parte está falando sobre em nós aceitarmos o Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito Santo e esse Espírito Santo, nós somos imergidos, mergulhados, nós temos aquele encontro, nós somos batizados por esse Espírito e começa a nossa jornada de capacitação, porque Ele nos concede dons, né? Nos concede dons, nos concede capacitações para trabalharmos na obra do Senhor, na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, como o Espírito Santo concede dons? Então, como o Espírito Santo nos concede dons? Em Romanos, o capítulo 12, versículo 6, Romanos, capítulo 12, Romanos 12, versículo 6, o texto nos diz: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo
com a proporção de fé que recebeu. Então, nós temos capacitações, nós recebemos, né? Se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que o recebeu, porque nós recebemos diferentes dons. Cada um de nós temos dons diferentes uns dos outros. E, então, todo crente tem pelo menos um dom espiritual, né? Nenhum crente tem todos os dons. As perguntas feitas por Paulo, conforme 1 Coríntios, capítulo 19, capítulo 18, capítulo 12, versículo 29 e 30, indicam isso. Portanto, todos temos necessidade uns dos outros. Todos os discípulos são importantes uns para os outros. Se alguém é negligente no uso do dom, toda a comunidade sofre por não serem supridos as suas necessidades. Vamos ler Romanos, o capítulo 12, versículo 29, 30. Perdão, 1 Coríntios 12, versículos 29 e 30. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Né? Paulo, ele indaga, ele faz várias indagações se nós temos os mesmos dons. Claro que não, né? Porque se cada crente, cada membro da igreja tem o dom, e vamos assim completando o corpo de Cristo, né? Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo como ele quer, não é como nós queremos. Não é para o nosso agrado. Ah, eu quero o dom de cura. Eu quero o dom de eu quero o dom de cura, eu quero o dom de pregar ou etc. Não, cada um tem um dom. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte: tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Entende? Tudo isso está falando de quê? Dos dons do Espírito, das capacitações. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Então, cada um de nós somos, recebemos do Espírito Santo aquilo que agrada ao coração dele. É? E ele continua falando ao nosso coração. São como Deus é onisciente, ele sabe qual é a nossa maior necessidade. Ao distribuir soberanamente os dons, ele garante que nenhum dom necessário faltará à igreja. Olha como isso é importante. Espero que você esteja entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Os dons são distribuídos pelo Espírito como ele quer, certo? Aí continua. Como Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe qual é a nossa maior necessidade. Ao distribuir soberanamente os dons, ele garante que nenhum dom necessário faltará à igreja.
Aí você pode estar perguntando, mas por que não está funcionando na minha igreja? Porque alguém está falhando. Alguém não está praticando aquilo que Deus deu, a missão que Deus deu, né? Então, todos os discípulos, nós somos importantes, né? Pense bem, todos somos importantes, todos recebemos o dons, agora precisamos que cada um realmente eh, faça, pratique aquilo que Deus concedeu. Se pudéssemos escolhê-lo, seria um verdadeiro caos. Certamente escolheríamos aqueles dons que nos colocaria numa posição de destaque, que é a liderança na igreja. Graças a Deus pela soberania do Espírito Santo, né? Então, é importante realmente estarmos na dependência do Espírito Santo, é importante olharmos aquilo que o Espírito Santo nos, nos tem concedido, nos tem feito, e com muita alegria nós possamos praticar aquilo que Deus nos tem concedido. Meus queridos, onde é que o Espírito Santo concede dons? Para que o Espírito Santo concede dons? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 7, vai dizer o seguinte: existem tipos diferentes dos dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Percebemos que cada discípulo é concedido pelo menos um dom. Já falamos isso antes. Percebemos que a cada discípulo é concedido pelo menos um dom, que o torna capacitado para realizar um ministério específico. Entre aspas, ministério significa serviço, trabalho, trabalho de servo, de servidor, que produz uma operação, impacto para o proveito comum, ou seja, para a edificação de todo o grupo que é a igreja. Daí podemos considerar o seguinte: número um, os dons são intimamente relacionados com os ministérios, possibilidade de serviço cristão. Dois, os ministérios que os dons concedidos pelo Espírito Santo possibilitam realizar têm a finalidade de contribuir o corpo de Cristo. E isso envolve a edificação e a evangelização. Então, eu creio que você está entendendo que essa capacitação, essa distribuição de dons à igreja, ao crente, isso vai ser importante para a realização do serviço, do trabalho no corpo de Cristo, que é a igreja, certo? Em que o crescimento da igreja, a edificação de cada crente, como também a propagação da boa nova do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao desenvolver os ministérios através dos dons concedidos pelo Espírito Santo, tudo deve ser feito para a glória, seja somente de Deus.
em santo cuidado e de coração aberto, examine os dons espirituais e busque descobrir o que o Senhor lhe concedeu para o serviço cristão. Então, nós então entendeu para que o Espírito, os dons do Espírito Santo? Para que serve os dons do Espírito Santo? Para que o Espírito Santo concede dons? Eu sempre gosto de resumir em tudo assim, para abençoar o outro. Porque quando nós estamos servindo na igreja, quando o corpo de Cristo está sendo edificado, nós estamos pregando a palavra, nós estamos abençoando a vida do outro. Como nós temos cada um os dons diferentes e nós nos unimos para a prática desse dom, nós começamos a abençoar, somos abençoados e passamos a abençoar outros. Ok? Então, meus queridos, que você esteja atento à voz do Espírito Santo. Não deixe passar, não deixe que essa voz se cale no seu coração, porque você não deseja escutar, mas que realmente essa palavra venha a ser frutífera no seu coração. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tenha uma boa noite na presença de Jesus. Eu vou orar por você. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer por esse momento, onde nós estamos iniciando esse estudo, Senhor Deus, sobre os dons do Espírito. Eu quero pedir a Ti que Tu ative cada dom, ó Deus, em cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ser com cada um dos Teus servos, da Tua igreja, Pai. Que a Tua igreja, ó Deus, seja edificada pelo corpo de Cristo. Ó Deus, pelo envolvimento, pela direção do Teu Santo Espírito. Pai querido, em nome de Jesus, nos guia, nos dirige a fazer a tua vontade, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Grande abraço, Deus abençoe, até o próximo encontro.